21 de novembro de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, com a vitória aí do Javier Milei lá na Argentina, o nosso mandatário brasileiro aqui vai ter enormes dificuldades de relacionamento com a Argentina. E muito embora a relação dos dois países deva continuar de forma natural, como tem sido até hoje no nível comercial, a relação diplomática entre os dois mandatários, o Javier Milei e o mandante brasileiro, vai enfrentar dificuldades. Por quê? Porque já ficou provado, primeiro, que o presidente do Brasil fala demais e fala bobagem. Segundo, porque durante essas duas grandes crises internacionais, primeiro a Rússia com a Ucrânia e agora lá na faixa de Gaza, o mandatário brasileiro tomou posições contrárias do que a maioria das pessoas pensam, principalmente aqui no Brasil. A maioria dos governos europeus e os brasileiros deram apoio à Ucrânia e estão dando apoio a Israel, mas o mandatário brasileiro sempre preferiu ficar em cima do muro, disfarçando sua predileção por Rússia e pelo Hamas. E claro, essa diplomacia então vai ser muito complicada, porque nunca se viu anteriormente, e todos nós sabemos disso, que a diplomacia brasileira ficou com uma imagem muito negativa, principalmente nesse período onde o Brasil ocupou a presidência da Comissão de Segurança da ONU e não conseguiu aprovar nenhum tipo de resolução favorável, né? Por quê? Porque o Brasil, no caso do atual mandante brasileiro, pratica uma diplomacia que nós conhecemos como diplomacia ideológica, o que certamente não servirá para facilitar o relacionamento com o Javier Milei, que tem uma visão anti-estadista, né? Aliás, tem saído um burburinho aí de que o Javier Milei pretende buscar para ocupar o seu Ministério da Economia alguém que tenha saído da escola de Chicago. Olha só, dizem que isso é fuxico de assessores de Milei. Por quê? Na verdade, o Milei procura um economista com ideias neoliberais, ou seja, um ministro menos Estado, né? E mais liberdade, ou seja, não quer manter esse sistema aí de ficar o Estado bancando tudo, né? Então, nós sabemos que Paulo Guedes, por exemplo, que saiu da escola de Chicago, que na verdade é o termo, né, escola de Chicago, mas é a Universidade de Chicago, né? E o mundo viu o trabalho que ele fez nos últimos 4 anos no Brasil. Paulo Guedes chegou a ser considerado o melhor economista do mundo. Por quê? Porque ele defende um pensamento econômico baseado, que nem eu falei, nas ideias neoliberais, e defende o livre mercado e a teoria dos preços para que a economia possa se desenvolver sozinha, sem intervenção estatal, né? Um economista como Paulo Guedes cairia como uma luva para tentar salvar a situação econômica da Argentina, nós sabemos disso, né? Agora, voltando ao que interessa, por conta do atual presidente brasileiro, o Brasil está com uma grave crise de reputação, que pode ter consequências no médio e longo prazo para o país. Ou pelo menos vai dar muito trabalho para as futuras administrações, que será o quê? A recuperação da nossa imagem no exterior. Ainda temos uma grave ameaça de ataques terroristas, por exemplo, aqui dentro do Brasil, já que o governo brasileiro é simpático ao regime iraniano que financia grupos terroristas, né? E também pelo que eu falei agora há pouco, porque em momento algum ele deu apoio a Israel e procurou passar um pano para o Hamas. Ou seja, existe aí um trabalho de conspiração dentro do Brasil para atacar não somente cidadãos brasileiros simpatizantes a Israel, como cidadãos judeus em nosso território. Os atos do atual inquilino lá do Palácio do Planalto talvez se justifique porque ele é um homem que viu perdido todo aquele que um dia foi seu maior capital político, ou seja, a popularidade. Ele perdeu completamente sua popularidade. Se ele teve algum lá em 2002,
que o trouxe à presidência da República, aquela popularidade já não existe mais. Ele sabe muito bem, como todos nós também sabemos, que nunca mais ele terá a liberdade de sair sossegada e ir, por exemplo, até seu boteco preferido para tomar uma cachaça. Isto até o fim de sua vida. A popularidade não pertence mais a ele e não existe mais a menor possibilidade de que um dia a recupere de volta. E isto, evidentemente, ajuda a explicar o ódio profundo que ele sente por Jair Bolsonaro, pois o ex-presidente é tudo o que ele gostaria de ser, e não é. Isto é um caso de mágoa pessoal. Como diz inclusive lá o jornalista J.R. Guzzo, José Roberto Guzzo, o atual mandatário tem poder, não tem poder legítimo. E sabe disso muito bem, pois ele é apenas um inquilino do palácio. E seu poder foi outorgado a ele, um poder duvidoso. Então, meus amigos, é óbvio que a atual situação do mandatário brasileiro está servindo de chacota. Hoje, inclusive, o presidente do México disse que a Argentina ganhou e vai ganhar, em referência ao jogo de hoje, Brasil e Argentina, com um gol contra do Brasil. Olha só, isso é em referência à vitória do Milei, que deixou o PT arrasado, jogou por água todos os planos que o PT já tinha traçado para tornar a América Latina totalmente vermelha. Isso agora ficou mais complicado e esses memes, digamos assim, estão por aí à solta. E ele não faz nada por merecer, muito pelo contrário. Tudo o que ele diz com segundas intenções, atacando países verdadeiramente democráticos, não democráticos como esses que ele dizem ser, né? Muito pelo contrário. Então é claro que o relacionamento Brasil e Argentina não vai ser tão fácil como ele espera. E cá entre nós, ficamos sim muito felizes com a vitória de Milei, porque é a chance que nós temos de fazer o conservadorismo crescer novamente, principalmente se o ano que vem Donald Trump levar a taça lá nos Estados Unidos também. Vamos aguardar, não é isso? Meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para acompanhar o Terra Brasilis News aqui no YouTube. Eu desejo voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.